Muito boa noite, começando mais um programa direto ao ponto, mais uma semana que se inicia, segunda-feira, 11 de maio de 2020, estamos aqui na Jovem FM em tempos pandêmicos, direto ao ponto, segunda, quarta e sexta-feira, das 7 às 8 horas da noite, a qualquer hora do dia, para você que acessa o nosso YouTube, as nossas redes sociais. O podcast está lá sempre te esperando para fazer companhia e trazer as informações da nossa cidade, do nosso estado, ultimamente do nosso universo. Comigo aqui não, no estúdio não, em casa, todo mundo de quarentena. Cléo Oliveira. Cléo, vivendo o sonho, Cléo. André, não tão sonho, né? Porque a situação não é a ideal, mas eu estou bem adaptada ao isolamento. Estamos vivendo o estilo de vida que eu sempre defendi. Só não é sonho pela situação que a gente está, né? Se a economia estiver funcionando, por motivos ruins, se tiver tudo de boa, era assim que deveria ser, né? Sem coronavírus, entendeu? É assim que deveria ser, lavando as mãozinhas todo mundo, álcool em gel, todo mundo bem limpinho e sem sair de casa. Fernando Ferreira, reunião sem comida deveria ser e-mail. Fernando, boa noite. Boa noite, André, boa noite, Cléo. Boa noite, pessoal, todo mundo aí ligadinho com a gente aqui. Reunião sem comida tem que ser em pé, né? Para poder acabar rápido. Boa! Aí... Ninguém senta, é rapidinho. Ninguém senta, é rápido e vai embora. A reunião é chato, né? Não tem como associar essa palavra. Eu tenho uma reunião hoje, mais tarde, depois de gravar o programa, umas 2 horinhas, e ela acaba com o dia, né? Você passa o dia pensando nela. Você passa o dia porque você tem que... o que vai ser discutido, aonde você tem que se encaixar, mas não interessa isso para os nossos ouvintes. O programa está começando. Eu tenho notado que nas gravações agora eu tenho esquecido de deixar o espacinho para vinheta. A nossa vinheta que eu tanto destaco quando a gente está ao vivo lá no estúdio. Então, Japa, este momento é seu. Vem vinheta para começar o programa. Direto ao ponto no seu rádio. Agora sim, devidamente vinhetados, o programa Direto ao Ponto já está no ar. Você que nos acompanha aqui pela rádio, também pelas redes sociais, Twitter, @Direto ao Ponto TO, também o nosso YouTube, Direto ao Ponto Tocantins. Vai lá, tem todos os programas nossos selecionadinhos para você. Vamos de notícia, pessoal? Vamos lá. Vamos lá. Começar? Pode sim, Fê, vai nessa. Vou começar aqui com números do isolamento, já que a Cléo estava falando sobre isso na abertura. O Tocantins aumentou um pouquinho o número de tocantinenses que estão em casa nessa última semana. 38,8% dos tocantinenses ficaram em casa, segundo dados dessa pesquisa nacional que faz esse acompanhamento. No final de semana, nesse final de semana, né, o levantamento foi feito. Antes, na semana passada, eram 32,1%. Subiu pouco, 6,7 pontos percentuais. O Tocantins é um dos 4 estados do país com menor índice de isolamento social. A Inloco, que é a empresa que faz essa pesquisa, ela usa a localização dos celulares. O Tocantins está na frente nessa questão de isolamento social do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso e de Goiás, mas muito próximo. Assim, o índice de isolamento varia muito pouco do Tocantins para esses outros estados. Desde fevereiro, quando foi o primeiro caso no Brasil, conforme os gráficos dessa pesquisa, o Tocantins chegou a apresentar um índice de isolamento social de 69,6%. Isso foi lá atrás, quando foi a primeira notificação do Estado, lá em 22 de março. E o Estado, a notificação, né, do primeiro caso foi no dia 18 de março, e no dia 22 a gente estava lá para quase 70% de isolamento. O Estado tem mais de 700 casos confirmados hoje, quase 750 casos, segundo o boletim de hoje, da Covid-19. A média nacional do índice de isolamento do Brasil é de 43% e já chegou a 62%. O ideal é que esse número fosse sempre maior que 60%. A gente sabe que não passa disso, porque há pessoas que precisam sair, que estão trabalhando e que não tem como ficar o isolamento total. Mas nesse fim de semana rolou nas redes sociais aqui no Tocantins umas fotos de várias covas
abertas aqui no cemitério de Palmas, uma imagem bastante chocante, que talvez faça quem não está levando a sério a pandemia rever, né, suas atitudes, aquela galera que insiste para aberturas mais relaxadas de lojas e tudo mais. Outro dia eu vi um comentário de um especialista falando que enfrentar o caos na economia, o mundo inteiro vai ter que enfrentar, mas vão enfrentar melhor aqueles que tiveram registradas menos mortes nesse período, né? Então, tem que atentar para isso também. Cléo, dentre os esforços para conter a disseminação do vírus, tem a avenida sendo fechada. É isso aí, tem avenida sendo fechada e outras que podem ser fechadas aqui em Palmas. É um decreto da prefeitura que autoriza o fechamento de vias para conter o avanço das aglomerações, né, com o objetivo, obviamente, de evitar com isso o avanço também dos casos aqui no Tocantins. O decreto, ele está em vigor desde sábado e ele vale para Palmas, né, uma das medidas de prevenção aqui, e ele considera basicamente isso, né, vias públicas podem ser fechadas para o trânsito de veículos a fim de conter a movimentação. Isso está acontecendo, esse decreto foi editado porque está havendo aglomerações nos lugares, né, em ruas de comércio, por exemplo. Em Taquaralto, que aqui na região sul de Palmas, que tem um movimento já bastante característico, né, a via foi fechada no sábado como um experimento, digamos assim, e até para mostrar que o decreto está em vigor, mas lá ela foi fechada não só como uma ação educativa, né? Estava ocorrendo a grande movimentação na rua, talvez por ser véspera do Dia das Mães, né? Ali tem muitas lojas, mas tinha a foto que a prefeitura enviou, mostra assim bastante gente na rua. Os fiscais ali, quando fecharam a Avenida Tocantins, reforçaram os comerciantes sobre a importância das medidas de segurança e de higienização nos casos que abrirem, né? Alguns estão fechando as lojas e limitando o número de pessoas que entram. Só que há filas do lado de fora e as pessoas ficam pertinho uma da outra, então acaba dando na mesma, né? E os reflexos do aumento dos casos tem sido isso, né? Situações em que as pessoas estão saindo de casa por ter essa falsa segurança de que aqui tem poucos casos e que o isolamento não tem tanta importância assim. Em Taquaralto, 13 lojas foram notificadas por descumprimento de determinações que já haviam sido feitas, como, por exemplo, limitar, né, a quantidade de pessoas que entram ou oferecer meios para as pessoas se higienizarem lá no local. Das 13 notificações, foram 5 multas por causa de reincidência. Ô Cléo, mas você está falando que aqui tem poucos casos. Sim, tem poucos casos em relação a outros estados, né, que já estão com números mais assustadores ainda. Mas se a gente parar para pensar que no programa de sexta-feira a gente falou que tínhamos em torno de 500 casos e hoje, segunda-feira, nós temos quase 750 casos confirmados aqui no Tocantins, a gente percebe que essa curva de pessoas infectadas, né, de exames positivos para coronavírus, para o novo coronavírus, está subindo numa proporção agora bem maior do que estava há um mês atrás, né? Sim, as pessoas ainda estão com resistência e tem várias análises sobre isso. Eu estava lendo a análise uma análise muito bacana que o portal Nexo fez com um antropólogo, um filósofo e também pessoas na área de estatísticas avaliando os dados de todos os estados do Brasil sobre essas medidas, e aí mostrando como essas declarações de governantes do próprio presidente em alguns estados de que o caso não é sério, como isso reflete nos números da doença, porque as pessoas entendem que se uma autoridade está falando isso e se comportando daquele modo, né, não é tão grave como realmente é. Então, as análises são bem interessantes, mostrando que cada decisão de Estado influencia diretamente nos números. Vocês viram hoje, né, que em Wuhan, na China, na cidade onde começaram, né, os casos, pelo menos começaram a ser identificados os casos do novo coronavírus, desde abril eles não registravam caso, e esse final de semana parece que já foram 12. Então eles já estão, ligaram o alerta de novo
para que não haja uma segunda, que não comece uma segunda leva de casos de novo, né, na cidade lá. Então, assim, tem que estar atento. A gente fala que é bom, né, você falou que gosta de ficar em casa dessa forma, mas não é nem o caso de gostar, né, é ter mesmo que ficar. Sim. E a gente está falando de tudo isso enquanto... No próximo bloco vou até falar da balbúrdia que o FT andou aprontando, e tem vírus rodando por aí que já tem vacina, um deles é a influenza. A terceira fase da campanha de vacinação começou hoje, segunda-feira. A Secretaria de Saúde informou que todas as unidades básicas dos 139 municípios receberam doses para atender a população. São 2 etapas neste momento. A primeira, nesta semana, de hoje, segunda até o dia 17, o público-alvo, pessoas com deficiência, crianças de 6 meses a 6 anos, mulheres grávidas e mães no pós-parto até 45 dias. Um grupo de Palmas já antecipou a vacinação. A segunda etapa, na outra semana, de 18 de maio, dia 5, professores das escolas públicas particulares e a galera com a idade entre 55 e 59 anos. Esse ano não teve o dia D, né? Obviamente, para evitar a aglomeração da galera nos postos de saúde, e as datas estão informadas. Lembrando sempre que essa pandemia toda é o mundo sem uma vacina. Imagina se outras não forem tomadas. Fica aí a informação para o nosso ouvinte. Pessoal, vamos de intervalo? Alguém tem alguma saideira? Eu tenho, na verdade, uma observação sobre o uso da máscara. A gente já falou aqui sobre o uso correto, né? Na sexta eu saí de casa, foi a primeira vez que eu saí desde que eu tenho minha máscara, já tem um tempo, assim, mas em resumo, fui usar pela primeira vez. Concordo com você, entendi um pouco por que as pessoas descem a máscara, né? Porque você se deslocar com ela, andar mesmo, é um pouco desconfortável, é quente e tudo mais. Porém, apesar de entender isso, eu quero reforçar com você que está ouvindo a importância de usar máscara corretamente. Eu observei no dia que eu saí, muita gente mesmo, todas as pessoas que eu vi na rua estavam com máscaras, mas muita gente com a máscara descida no queixo. E isso é ruim, né? É ruim porque não te protege. Você está usando ali um acessório que acha que está te protegendo e não está. Muita gente no cotovelo pandêmico. Resumo é isso, uma boa comparação. Eu vi muitas pessoas no ponto de ônibus com a máscara descida, então eu quero falar para você que anda de ônibus, que está usando máscara todos os dias porque precisa sair, não desça a máscara, ela é incômoda mesmo, faz um pouquinho de calor, né, porque abafa, mas é melhor usar a máscara do que usar um respirador. Então, não desça a máscara, é difícil, mas é importante. É um pedido nosso para você. Aqui na fofoca da minha quadra, rolou foto da galera que tá indo na pracinha da quadra jogar futevôlei de manhã, como se tudo estivesse bem. E a galera jogando futevôlei de máscara. Eu só fico imaginando qual parte de trocar uma bola, aquele bate no peito, na pé, todo suado, entre 4 pessoas numa quadra, a máscara protege. A máscara não é campo de força, né? As pessoas têm que entender isso também. Porque a pessoa coloca a máscara... Sim, Fernando. Eu vi uma cena hoje, aqui do lado da minha casa, tem um condomínio em construção, e todos os trabalhadores estão com máscara, tudo direitinho. Já vi que instalaram tanques para lavar a mão. Eu vejo de manhã cedo, quando eles estão chegando, todo mundo lavando a mão. Mas uma cena hoje me chamou a atenção. Um dos caras, ele baixou a máscara e deu aquela suada no nariz feia. Você põe o dedo assim e joga aquela no chão. Voadora. Aquela voadora. Aí, mas, caramba, são as secreções do nariz, a secreção da boca que transmite o vírus. Então tá lá, se o cara tem alguma coisa, tá lá no chão. Ele vai passar lá e vai pisar naquilo lá. E ele tirou a máscara para poder fazer essa cena horrorosa, né? Muita gente que eu falo que a máscara não é campo de força é porque a galera coloca a máscara e pensa que tá totalmente protegida, e pode pegar na mão, abraçar, sair, né, ir em lojas. Eu vi uma entrevista de uma senhora
foi assim, engraçado, não é engraçado, né, a palavra para esse momento, mas foi curiosa, porque ela dizia que ela estava de máscara e ela bem indignada que em todos os lugares que ela foi tá tendo aglomeração. E aí ela fala, eu fui no banco, tinha muita gente, eu pensei, beleza, banco, né, é importante. Fui no mercado, tava lotado, beleza, mercado, comida, tem que comer. Aí ela vai e fala, fui numa loja, ela fala uma loja de cosméticos, sabe? Fui na loja tal, também tava cheio. Eu pensei, pô, aí também a senhora não me ajuda. Tem que ver o que realmente, o que eu quero fazer e o que é prioridade, né? Acho que a balança vai aí. Olha só, vamos fazer um intervalo rapidinho, primeiro bloco do programa Direto ao Ponto, ainda tem muito papo até as 8 horas da noite, você que está acompanhando a gente aqui na Jovem FM, a semana tá só começando, não sai daí, tem música, tem intervalo comercial, a gente volta já. Direto ao ponto no seu rádio. Voltamos com o segundo bloco do programa Direto ao Ponto. Segundona, semana que se inicia, 11 de maio de 2020. Você que já estava acompanhando a gente, continua. Você que chegou agora, boa noite. Estamos aqui quase ao vivo, semi ao vivo, na Jovem FM. Eu, André Araújo, Cléo Oliveira e Fernando Ferreira, trazendo as principais notícias. Você começar a sua semana super bem informado. Falando nisso, quem traz a primeira notícia desse bloco? Eu trago Léo, uma notícia. Trago notícias e é uma notícia interessante sobre auxílio emergencial, um episódio que aconteceu aqui em Palmas. O que houve? Alguns militares do Exército, e aí eu não consegui apurar se são só soldados, né? A informação que eu tenho é que são soldados. Eles receberam, não todos, tá, gente? Alguns deles receberam auxílio emergencial. Oi? Estranho, né? Eles receberam auxílio emergencial. Digo que é estranho porque eles recebem um pagamento, então não são autônomos e não estão em situação de vulnerabilidade nesse momento. Eles receberam esse auxílio e um sistema de inteligência, digamos assim, do 22º Batalhão de Infantaria aqui no estado, que é o batalhão do Exército aqui, descobriu isso. Então, orientou esses soldados a fazerem a devolução dos R$600 que eles receberam. Essa devolução foi feita na semana passada em algumas agências, né, muitas delas na agência ali de Taquaralto. E chamou a atenção de muita gente aqui da região sul de Palmas, aquelas pessoas ali juntas, né, eles foram meio que no mesmo horário, assim, fazer esse atendimento para devolução. E foi isso que aconteceu. Eu não sei se foi um erro que eles receberam ou se eles se inscreveram. Imagino que tenham se inscrito, e aí é uma suposição minha, porque o Exército não conseguiu resposta sobre isso. Quem fala para que isso seja comentado pelo 22º Batalhão de Infantaria aqui no Tocantins, tem que ter uma autorização de Brasília. Eu fiz o contato com o Exército em Brasília, mas ainda não tive retorno. O fato é que o comando eu vejo até positivo, como a atuação do comandante aqui, já esteve com a gente várias vezes, no Direto ao Ponto, inclusive, que fez essa orientação, né? Soube que eles receberam e falou aqui, vem cá, vamos lá no banco devolver esse dinheiro. Vamos lá. Aqui, vai lá, né? Vamos no banco devolver esse dinheiro. Então, assim, a história é essa. Aconteceu aqui em Palmas, como eu disse, o dinheiro foi devolvido na semana passada, lá na agência. E imagino que isso represente algumas situações no Brasil todo, né? Pessoas que se cadastraram sem ter muito direito a isso. Eu conheço, Cléo, uma pessoa que abordou a mim e uma outra colega de trabalho. Essa pessoa trabalha com a gente também. Ela entrou na nossa sala para contar que o tio dela falou assim, faz sua inscrição, você tem um filho e você não é casada no papel, então você vai conseguir. E ela fez a inscrição e o procedimento para ela, diferente de muita gente que está aí batalhando para conseguir, né, gente que precisa, para ela, pelo menos o procedimento via internet foi ágil, rápido, e, em tese, naquele momento, confirmou por R$600. E ela contou isso pra gente como se fosse uma trabalha comigo, nós só olhamos um pra cara do outro. Você fez isso? Como assim?
né? Ainda há pessoas que acham que é vantagem tirar proveito de situações como essa. Sim, agora tem... com certeza, e espero que ela tenha ficado também quando foi contar como se fosse uma vantagem, né? Agora, nesse caso aqui do Exército, foi bem delicado porque foram muitas pessoas, então chamou bastante atenção. Eu recebi até uma foto do momento que alguns deles estavam na agência. E parabéns para o comando, né, que identificou isso e chamou o pessoal e falou: vem cá, é isso, vamos devolver esse dinheiro. Ô, Fernando, você tem uma notícia aí sobre vespas assassinas? Eu queria saber se eu preciso me preocupar com algum tipo de sinal, porque eu já vi um arrastão de macacos invadindo a cidade na Tailândia, uma nuvem de gafanhotos destruindo lavouras no continente africano, e agora vespas assassinas. Eu vi que Chernobyl, a floresta de Chernobyl pegou fogo e aí reativou a radioatividade. Eu já escuto os seus sinais, Fernando. 2020 está puxado mesmo. Agora, essas vespas gigantes com olhos estranhos e picadas venenosas, assim que os cientistas identificam. Fernando, te interrompendo rapidinho, e o André fez todo esse histórico, lembrando que eu ainda trouxe aqui a praga dos gafanhotos, né? Há poucos dias eu trouxe essa notícia. Olha só, pela primeira vez, essas vespas gigantes asiáticas, que foram carinhosamente chamadas de vespas assassinas, foram vistas lá nos Estados Unidos. Apicultores da região disseram ter visto dezenas de abelhas mortas com a cabeça arrancada, que é uma imagem alarmante lá no país que tem a população de abelhas caindo vertiginosamente. Essas vespas, elas têm mais de 5 centímetros de comprimento, são as maiores vespas do mundo e elas podem matar humanos também se picar uma pessoa várias vezes por conta do veneno dela. Criadores de abelhas disseram que elas são como um desenho de um monstro com um rosto amarelo alaranjado, um rosto grande. Os cientistas ainda não sabem dizer como é que elas chegaram do estado de Washington, lá nos Estados Unidos. E disseram que às vezes insetos acabam sendo transportados de um continente para outro em caixas de comércio internacional. Essa vespa gigante foi vista pela primeira vez no fim do ano passado e os cientistas acreditam que elas começaram a se proliferar no mês de abril, que é a época que a rainha delas sai da hibernação e constrói ninhos para formar colônias. Elas atacam as colmeias de abelhas, matam as adultas, devoram as larvas e a mordida dela no humano é muito dolorosa e tem um veneno muito forte, como eu disse. É estranho, né? Essas vezes. Gente, eu não estou entendendo o que está acontecendo. A picada dela, para vocês terem uma ideia, ela pode penetrar até naqueles trajes regulares de apicultores, sabe? Para poder lidar com as abelhas, naquelas onde há produção de mel. Enfim, é bem esquisito. Lá nos Estados Unidos, né, eles tentam que as pessoas virem essas vespas não tentar matar nem nada, porque o contato pode gerar correr mesmo, né? Sair fora e avisar. Colocar máscara e sair vazado. A linha. Tudo isso são desequilíbrios, né? Desequilíbrios ambientais, como mostrou o caso dos gafanhotos lá. Pandemia, nuvem de gafanhoto, floresta radioativa pegando fogo, vespa assassina. Bolsonaro. A gente ainda tem que passar fio dental ainda. Não tá, de repente ficou muito complicado a resistência. Bom, vamos de intervalo. Segundo bloco do programa Direto ao Ponto já chegando ao seu final. Tem música? Tem intervalo? Tem. A gente volta daqui a pouquinho. Tem o quadro, aquele quadro que você ouve antes de ir lá mitar, antes de ir lá lacrar no grupo de WhatsApp da sua quadra. O mesmo que eu recebi fotos da galera jogando futevôlei de máscara. Eu falei a quadra? Não, mas vou falar, né? 207. Fala aí, eu quero saber. 207 Sul, tá rolando um futevôlei sinistro. Quadra de Playboy. Para um vizinho novo que acabou de mudar para quadra, mas que faz 3 festas por semana até às 6 da manhã, aí o povo gritando e pulando na piscina. Ontem é o vizinho do Paulo, Fernando, que mudou por causa do André. O Paulo Carneiro,
Paulo Carneiro estava com um vizinho que era um mistério, porque às 5 da manhã tinha pulado na piscina com gritos de "Vem, gente!" É a E o mesma vizinho galera. mudou. É a mesma O galera. Eu vizinho ouvi esse mudou. mesmo discurso. Eu ouvi esse mesmo discurso. Agora, tá essa atrás de noite foi você. estranha, porque 4 da manhã, depois de ligar nos números e tal, eu fui lá gentilmente bater na porta do vizinho. Não tinha nenhum carro na porta, o som estava no último. Bati, toquei no paê, ninguém apareceu. Eu fiquei imaginando, será que tem alguém aí? Será que esse cara não largou esse som aí e foi pra outro rolê? É o vizinho do Paulo, cara. É o vizinho do É o Paulo. vizinho do Paulo. É o mesmo, que o Vou vizinho mandar do Paulo uma mensagem passava pro uns Paulo. 3 dias com. O vizinho do Paulo Vou passava pegar uns mais 3 dias com informação. música alta, entendeu? 3 dias com música alta e sumia, assim, por um Ai, tempo. ai, como é que é? Floresta radioativa, vespa assassina, Vizinho gafanhoto musical. e vizinho musical. Vamos de intervalo, a gente volta já, tem mais Direto ao Ponto nesta segunda noite, não sai daí. É bate-papo, é descontração, é jornalismo de qualidade. Direto ao ponto. Terceiro e último bloco, programa Direto ao Ponto, segundona, 11 de maio de 2020, eu, André Araújo, Cléo Oliveira, Fernando Ferreira, estamos aqui, separados porém juntos, trazendo as notícias desta segundona para você que está acompanhando a gente na Jovem FM, ou não, para você que entrou no seu YouTube, espelhou a tela, como você faz com uma live e ficou ali curtindo a nossa companhia enquanto o programa rolava. Pessoal, alguma saideira antes da gente ir pro Não Vá Pros Grupos? Olha, eu acho que a gente pode só atualizar, né, os números do boletim. O Fernando falou aí no comecinho do programa quase 750 casos aqui no estado, foram 59 a mais registrados no boletim de hoje. Lembrando que o boletim sempre refere-se aos dados do dia anterior, né, para entregar aí consolidado certinho. Os novos casos, Araguaína disparando sempre, né, nesses levantamentos, enquanto Palmas teve 5 novos casos, Araguaína teve 31. Estou comparando as duas cidades porque são as duas cidades maiores do estado e as que mais têm casos registrados. Além disso, teve uma morte em Guaraí. Muito triste, mais uma morte, né? Mais uma tristeza falar disso. Uma morte em Guaraí de uma paciente de 87 anos, uma senhora já. Ela faleceu vítima de Covid-19, então agora já são 12 mortes acumuladas aqui no estado por causa da doença. Eu vou falar um comentário. Assim, que eu mudei o supermercado que eu vou, né, quando eu tenho que ir, porque eu ia no supermercado na 706 Sul e é a quadra, segundo a Prefeitura de Palmas, onde tem o maior registro de casos. Não sei se isso vai... Mas pelo menos psicologicamente me afetou e eu estou evitando de ir lá. Eu já achava interessante o ritual para entrar lá, que ficavam os rapazes lá, os jovens aprendizes lá, né, os meninos que trabalham lá, higienizando os carrinhos. Você abria a torneira para você lavar a mão ou colocava o álcool em gel na sua mão, você não precisava tocar nas coisas para poder entrar ao supermercado. Mas aí eu fui em outro na semana passada, que eu achei bastante interessante, que é aquela torneira que você aciona com o joelho, assim, sabe? Você também, de novo, você não precisa ficar... Porque tem isso, você lava a mão, depois você fecha a torneira, né? É meio estranho, né? Você entra, higieniza as mãos, e aí eu achei bem bacana. Não é nenhuma tecnologia nova, eu já vi isso em outros lugares, mas eu achei bem legal mesmo, para aqueles ainda que precisam instalar esse tipo de equipamentos, né, nos seus estabelecimentos, pensar em coisas dessa forma, né? Porque senão você fica com a torneira aberta um tempão, gastando água lá para pegar o papel toalha, enxugar a mão e depois fechar a torneira com o papel. Enfim, toma cuidado mesmo com essas coisas para economizar água também, né? Não dá para ficar abusando, desperdiçando. Abusando não é o caso, mas é desperdiçando mesmo. Perfeito, vamos lá então. Agora o programa já está chegando no nosso finalzinho e você não pode ir para os grupos sem saber das lives. Elas não param, elas acontecem todos os dias. Aliás, Fernando, que noite divertida na sexta com o Fábio Júnior. Foi fantástico, né, André? Foi muito bacana. Foi muito divertido, muitos amigos que a gente não via há muito tempo se reuniram, curtiram. Teve ontem uma live do Emicida também, que eu achei fantástica, ainda que eu tenha assistido 1h30, a live durou 8 horas, esse povo
Achei um pouco de empolgação também. Hoje, segunda-feira, lá tem o Taíde, eu falei do Emicida, tem o Taíde que gravou com o DJ1, uma das músicas mais legais dos anos 90, a partir das 8 horas, daqui a pouquinho, acabando o programa, tem live com a galera dos esportes radicais. Essa eu achei interessante, é o Kelly Slater do surf, o Shaun White do snowboard, o Tony Hawk do skate, a partir das 10 da noite, vão bater um papo sobre esportes radicais em tempos de pandemia. Amanhã, terça-feira, dia 12, tem Flávio Venturini, às 4 da tarde, na Ozete, às 7 da noite, e tem aquela galera do Charme, lembra aquele ritmo? Me lembra muito subúrbio paulistano. Vai ter Sampa Crew. Anos 90. Que coisa boa. Vontade. Cléo, não vá para os grupos sem saber que os deputados estaduais aprovaram um projeto de lei que determina a proibição de contratação no serviço público de pessoas que foram condenadas por crime sexual cometido contra crianças e adolescentes. O projeto do deputado Fabião Gomes, e agora vai para sanção ou não do governador, né? Vai virar lei ou não, dependendo da análise do governo estadual. O crime sexual é considerado aqui, de acordo com esse projeto de lei, não só estupro ou assédio, mas também a distribuição de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Como eu disse, projeto do deputado Fabião, e foi já para o Estado para a sanção ou não. Balbúrdia, a gente aqui sendo informado pelo MEC de que as universidades federais estão promovendo cirandas e rodas ao invés de estudo, mas não parece ser o caso da UFT. Os pesquisadores lá de Araguaína, da Universidade Federal Tocantins, desenvolveram um dispositivo de baixo custo e construção rápida que usa o raio ultravioleta e é capaz de esterilizar ambientes, ou seja, eliminar o vírus do Covid-19. Eu achei muito bacana que, segundo a equipe de pesquisa, o material utilizado para executar, para construir esse protótipo, é simples, custa em torno de R$30 sem a lâmpada ultravioleta. A lâmpada custa a partir de R$30 em lojas especializadas. O pessoal informa que, obviamente, quanto mais potente a lâmpada, mais eficiente é o equipamento. Mas olha aí as universidades mostrando o que a balbúrdia pode fazer em tempos de pandemia. Parabéns ao pessoal da UFT lá de Araguaína. Léo? Olha, o Ministério Público Estadual vai apurar se existe irregularidade na implantação do Auxílio Saúde do Tribunal de Contas do Estado. O benefício de R$800 por mês foi criado em dezembro do ano passado e passa a valer a partir desse mês. De acordo com o Ministério Público, o objetivo dessa apuração é ver se a criação do benefício em momento de perda de arrecadação e crise financeira por causa da Covid-19 pode ser caracterizada como ato de improbidade administrativa ou não. O programa está chegando ao seu final. Obrigado a você que acompanhou a gente nesta segunda-feira. Quarta-feira a gente está de volta às 7 horas da noite. Fernando Ferreira, Cléo Oliveira e eu, André Araújo, aqui no Direto ao Ponto. Obrigado a você que nos acompanha nas redes sociais. O programa já está quentinho lá no YouTube para você acompanhar. Cléo, até quarta. Até quarta, um abraço para todo mundo, em especial para o pessoal da UFT, como você disse. A análise que eu falei que eu li no Nexo hoje foi feita por professores aqui da UFT. Essa análise aqui do Estado. Vou compartilhar com vocês aqui também para poderem acessar. Um abraço para o pessoal do Mauro Churrasco, atendendo por Marmitex, sempre ouvindo a gente. Um abraço para todos eles e para você que esteve com a gente aqui. Fê, até quarta. Até quarta-feira. Faltei aí no Nova pro grupo, porque eu tive probleminha no sinal. O Fernando tá passando por uma tempestade cósmica lá no prédio dele, que não deixa o sinal chegar. Recado está dado. Fernando, quarta a gente se encontra. Obrigado você que nos acompanhou nesta segunda-feira. Uma excelente semana para todo mundo. Faça o possível para ficar em casa. Alguém te abençoe. Tchau. Direto ao ponto. Jornalismo diferente.